Prezados amigos, prezados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Realmente é uma satisfação, é uma alegria e é uma emoção muito grande retornar a esta casa. E hoje, principalmente como mencionou a Romana, sabendo que é o aniversário da casa e vendo assim a casa repleta de pessoas, a fim de estudar a doutrina espírita, a fim de aprender um pouco mais a respeito das leis divinas. Eu tenho certeza que todos vocês, quando saíram de suas casas e vieram até aqui, vieram buscar alguma coisa. Vieram em busca de alguma coisa para preencher os vossos corações. E hoje nós estamos aqui para refletir a respeito do Evangelho de Jesus, como sempre. O Evangelho de Jesus, que nós sabemos, veio através do Espiritismo, porque o Espiritismo é considerado a terceira revelação. A primeira veio através de Moisés, depois veio através de Jesus, e agora nós temos a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. Então, cada revelação que foi acontecendo foi abrindo um pouco mais os horizontes. Cada vez que apareceu uma revelação aqui na Terra, é porque nós estávamos um pouco mais preparados para aprender sobre esta revelação. Então, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, é o Evangelho redivivo. Quando a doutrina espírita apareceu nesse planeta, o planeta vivia o império de muitas filosofias, muitas doutrinas e muitas religiões. E Kardec, através do seu trabalho, ele entrevistou os espíritos, conversou com os espíritos e os espíritos revelaram para ele as leis de Deus, as leis morais. Então a gente ficou conhecendo um pouquinho mais a respeito daquilo que o Cristo já viera nos ensinar. Então nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Esse é o chamado Pentateuco Espírita, as obras básicas da doutrina espírita, que jamais, meus amigos, jamais podem ser menosprezadas e esquecidas, porque aqui está um alicerce. Se nós hoje estamos aqui sentados estudando o Espiritismo, é graças a essas obras. Nós sabemos que depois de Kardec veio Chico Xavier e muitos outros autores trazendo notícias da espiritualidade, mas nenhum deles o fez como Allan Kardec e posteriormente Chico Xavier. Vejam, a doutrina espírita é a doutrina do estudo, a doutrina do livro. Para nós compreendermos realmente as leis de Deus, as leis morais, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Queria fazer uma pergunta para minha amiga ali, a Silene. A Silene, você trabalhou na Câmara e já está aposentada. Você fez concurso? Sim. E para fazer o concurso e passar, você precisou estudar? Muito. Uma vida inteira. Então, meus amigos, se a gente precisa estudar para passar num concurso, se a gente precisa estudar para a gente chegar numa faculdade, se um médico precisa estudar para se tornar um médico, se um advogado precisa estudar para se tornar um advogado, nós, para sermos pessoas melhores, precisamos estudar as leis morais, as leis divinas. Quando a doutrina espírita chegou aqui no planeta, ela causou um alvoroço.
Porque na época, como nós dissemos, havia muitas religiões, havia muitas filosofias. O mundo já conhecia a respeito da reencarnação. O mundo já tinha notícia da mediunidade. A mediunidade já era conhecida. A reencarnação também já era conhecida. Mas, através da obra de Allan Kardec, ele pôde aprofundar e trazer até nós mais ensinamentos profundos a respeito das leis divinas e das leis morais. Porém, se teve um livro desses aqui que causou muito impacto na época, esse livro é O Céu e o Inferno. Por que o céu e o inferno? Porque na época a filosofia, a religião que predominava na época era a Igreja Católica. E a Igreja Católica sempre disse para nós e nos ensinou sobre a existência de um céu e a existência de um inferno. Então, quando Kardec entrevistou os espíritos e conversou a respeito do céu e do inferno, ele mexeu nas estruturas da igreja. Ele abalou os dogmas da igreja. Ele fez com que muitas filosofias, e principalmente a igreja, revesse os seus ensinamentos. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele é composto de duas partes. Na primeira parte, Kardec realiza uma reflexão séria e crítica, procurando apontar os erros, as incoerências e as contradições. Então Kardec, através do ensinamento dos espíritos, ele foi questionando tudo aquilo que estava sendo colocado pelas religiões, pelas filosofias e principalmente pela Igreja Católica. Como que ele fez isso? Ele fez isso pegando o depoimento dos espíritos que já haviam desencarnado e a sua condição depois do desencarne. Ou seja, através da mediunidade, Kardec perguntava para os espíritos: escuta, como que você está aí? Você está no céu? Você está no inferno? E a igreja também falava de uma terceira situação, o purgatório. Então, este livro abalou os alicerces dos ensinamentos da Igreja Católica na época. E hoje nós vamos refletir a respeito do capítulo 7º da primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Por que o Código Penal da Vida Futura? Depois que Kardec fez essa entrevista com os espíritos, e ele constatou a realidade desses espíritos no mundo espiritual, então, ele desenvolveu 33 princípios a respeito do céu e a respeito do inferno. Porque o que a Igreja Católica pregava na época? Se você for bom, você vai para o céu. Para onde? O céu. Se você for mal, fez maldade durante a vida, depois da morte você vai? Inferno. Mas se você foi mais ou menos assim que nem um manezinho, aí você ia para o purgatório. Então, Kardec, depois de entrevistar os inúmeros espíritos, de inúmeras categorias, em inúmeras situações, ele desenvolveu esses 33 princípios, que está lá, no capítulo 7º da primeira parte, intitulado O Código Penal da Vida Futura. Vamos entender o que é código, né? Porque quando a gente fala de código, a gente logo pensa em lei, né? Então, o que é um código? É um conjunto de regras, leis, preceitos, normas, regulamentos e princípios. Tudo que é organizado precisa de regra, precisa de norma, precisa de regulamento.
Quando a Romana chegou aqui, ela, o Ademar, e começaram a realizar o trabalho com vocês, ela precisou estabelecer norma. Ela precisou estabelecer regra. Por que que existe norma e por que que existe regra? Para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. Quem não gosta de seguir norma e quem não gosta de seguir regra, não está preparado para viver em sociedade. Porque a nossa sociedade, ela é organizada através de regras e de normas. Nós temos normas para tudo. Você pode dirigir sem uma carteira de habilitação? E depois que você adquire essa carteira de habilitação e você pega um carro ou uma moto, você não tem que obedecer certas regras, certas normas? Então, um código é um conjunto de regras, leis, preceitos, normas, regulamentos e princípios. E penal? A palavra penal, ela vem de penalidade, punição, castigo. E vida futura? A vida que se segue. Não é a vida lá no plano espiritual. É a vida que se segue. Por quê? Não existe morte. Existe sempre vida. O que é a morte para nós os espíritas? Mudança de dimensão. Mudança de plano. Mas nós vamos morrer no sentido literal da palavra morte? Não, nós não vamos morrer. O que vai perecer é somente o nosso corpo físico. Mas o nosso espírito continua sobrevivendo, porque o espírito, ele é imortal. O espírito é imortal. Daqui 1 minuto é vida futura. Daqui 5 minutos é vida futura. O mês que vem é vida futura. E quando nós estivermos desencarnados lá no plano espiritual, vai ser uma vida futura. Então, vida futura é a vida que se segue. É a vida que se segue. Mas eu pergunto a vocês, existe o céu? Existe o inferno? Existe o purgatório? O que vocês acham? Qual que tá mais cheio? O que é o céu? O que é o inferno? O que é um purgatório? Será que o céu é aquele lugar, como diria a Igreja Católica, que nós vamos ficar lá com os anjinhos, tocando harpa, sem nenhum tipo de preocupação? Será que o inferno é um lugar onde nós vamos ficar eternamente sendo devorados pelo fogo, pelas chamas? Ou será que o purgatório é um lugar onde a gente vai ficar temporariamente e depois algum anjo vai lá nos resgatar e nos levar para o céu? Então foi isso que Allan Kardec questionou aos espíritos quando ele escreveu a obra O Céu e o Inferno. Esse era o objetivo de Kardec, estabelecer aonde que estava o céu, aonde que estava o inferno, aonde que estava esse purgatório que a igreja tanto falava. « 33 itens. É claro que não vai dar tempo da gente falar sobre os 33 itens para vocês. Mas a gente pode fazer um resumo. E lá diz assim, ó, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição moral. Ou seja, toda a nossa imperfeição moral vai gerar para nós um sofrimento, uma dor. Se nós fomos criados simples e ignorantes,
e fomos, através das nossas escolhas, fazendo as escolhas erradas e nos tornando imperfeitos, nós vamos sofrer por causa disso. Então, toda imperfeição moral, ela vai te levar a um sofrimento. Mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir disso. É lei divina. Toda imperfeição moral e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo. Ou seja, toda falta que a gente faz, o próprio castigo está nessa falta que a gente faz. Então, nós vamos vivendo aqui nessa terra e muitas vezes a gente acerta e a gente erra. Quando a gente acerta, fica tudo certo. Agora, quando a gente erra, a gente sofre. Como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Então, ou seja, quando Kardec fez a entrevista com os espíritos foram unânimes em afirmar que não havia punição divina, que não havia condenação de Deus, que eles estavam sofrendo por causa da sua própria culpa, por causa da sua própria imperfeição. Mas todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições morais pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que dela decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina. Cristo já nos ensinou isso lá no Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Tanto no céu quanto na terra. Então, não existe castigo de Deus. Não existe punição divina. E, o principal, não existe penas eternas. E esse céu e esse inferno, ele não existe nem como local. O céu e o inferno pode ser traduzido como um estado de espírito. Um estado de espírito. Tem uma historinha, não sei se eu vou lembrar ela direitinho, mas acho que a maioria de vocês já ouviram. Havia um sábio e ele ficava meditando lá na montanha. E esse sábio, ele era japonês. E naquela época lá no Japão havia muitos samurais, aqueles guerreiros. E tinha um samurai lá que era muito famoso e que ele sempre havia conseguir derrotar os seus adversários. E ele ficou sabendo então da existência desse sábio. E ele foi lá porque ele queria saber do sábio aonde que era o céu e aonde que era o inferno. Então o samurai chegou diante daquele sábio, todo arrogante, e disse para ele: ó sábio, eu sou o maior samurai que já existiu aqui nessa terra. Derrotei todos os meus inimigos. E agora eu exijo de você que me diga, aonde é o céu? Aonde é o inferno? O sábio então ficou calado. Não respondeu nada. E o samurai então se sentiu insultado. E aí ele perguntou mais uma vez: ó sábio, eu estou diante de você, responda-me, aonde é o inferno, aonde é o céu? E como o sábio se mantinha calado e quieto, ele puxou a espada. E quando ele puxou a espada, o sábio disse para ele: aí é o inferno. Aí o samurai levou aquele choque, lentamente ele guardou sua espada, e o sábio voltou e lhe disse: aí é o céu. Então, o inferno ou o céu são estados de espírito. Não tem dia que a gente acorda bem, alegre, sorridente, cantarolando, mas tem dia que a gente acorda, como diria lá, com a luzinha atrás da horta. Então nada dá certo,
a gente discute no serviço, discute com o marido, discute com o filho. Então naquele dia parece que está dando tudo errado. Ou seja, naquele dia o seu estado de espírito está um verdadeiro inferno. Mas tem dia que tudo flui, tudo vai bem, tudo acontece na melhor paz. Né? Não é assim? É claro que na maioria das vezes não dá nada certo. Mas tem dia que dá tudo certo, tem dia que dá tudo bem. Então, 33 princípios, e eles são resumidos nesses 3. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Isso nós aprendemos na doutrina espírita. Deus é amor, e Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Todos são capazes de evoluir. Ser feliz ou sofrer depende somente do próprio espírito. O bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, Deus, Ele não nos fez para sofrer. Ele nos fez para evoluir. E a evolução, ela depende da nossa própria escolha. Da nossa própria escolha. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai escolhendo. E conforme a gente vai escolhendo, ou a gente faz boas escolhas, ou a gente faz más escolhas. Mas Deus não pune. Deus não castiga. Deus é o quê? Amor. E Deus sempre está esperando que a gente faça o caminho para a evolução. E como é esse caminho para a evolução? É a gente praticando bem, é a gente se melhorando, é a gente procurando ser melhor hoje do que foi ontem. É a gente procurando ser melhor amanhã do que anteontem. E é aí que entra a reencarnação. Porque, olha, se nós erramos muito nessa vida, nós temos a beleza da reencarnação, que vai nos dar uma oportunidade para que a gente volte e faça da maneira certa. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sempre, tal é a lei. Então a reencarnação, mesmo que ela seja numa situação difícil, mesmo que ela seja numa situação dolorosa, é uma oportunidade que o Espírito tem. Então muitas vezes vocês vão ver aí criaturas que desde o berço nascem em condições terríveis. Por que uma criancinha de 2 anos tem um câncer? O corpo físico tem um câncer, mas o espírito está naquela condição porque ele precisa evoluir. Ele precisa aprender. A gente nunca vai entender a justiça divina se a gente não entender a reencarnação. Sem reencarnação, não existe justiça divina. Não existe justiça divina. Lá na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Ou seja, esses princípios, essas regrinhas, onde que elas estão escritas? E aí os espíritos respondem: na consciência. Então todos nós temos condições de saber o que é certo e o que é errado. A nossa consciência sempre vai falar para nós o que é certo e o que é errado. Sempre. Deus colocou as suas leis na nossa consciência. Tanto que muitas vezes quando a gente erra, a consciência acusa. Pode demorar um pouquinho, mas um dia a ficha cai. Né, Olga? Um dia a ficha cai. Uma vez que o homem traz a sua consciência à lei de Deus, que necessidade que ela seja revelada? Ora, se nós temos a lei de Deus na nossa consciência, por que nós precisamos de Moisés?
Por que nós precisamos de Jesus Cristo? E por que nós precisamos agora da doutrina espírita? Nós esquecemos essa lei. Olha o que ele fala. Ele a teria esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, apesar de nós trazermos dentro na nossa consciência as leis de Deus, a gente se esquece delas. A gente faz de conta que elas não existem. E a gente, então, vai empurrando com a barriga. Mas a nossa consciência um dia ela acusa. Um dia ela acusa. 622. Deus facultou a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer progredir a humanidade. De tempos em tempos renascem nesse planeta pessoas boas, maravilhosas, que são exemplos para nós. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Buda, Chico Xavier, entre tantos outros. E Jesus veio ele próprio em espírito a esse planeta exemplificar para nós tudo isso. Então Deus, além de escrever as suas leis na nossa consciência, ele mandou uns camaradas aí para que a gente, através do exemplo desses camaradas, pudesse lembrar que a gente precisa o quê? Evoluir, crescer, se melhorar. Lá, nesses 33 princípios que Kardec descreve através dos espíritos, ele vai colocar lá para nós o seguinte: nós erramos, o erro está cometido. E aí, e depois? O que a gente faz? Então, ele diz assim, ó, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento depois que a gente errou. E isso é depois que a gente errou. O erro já está feito. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele não basta. São necessárias ainda a expiação e a reparação. Então, nós vamos vivendo, vamos acertando e vamos errando. Depois que nós erramos, basta só se arrepender? Arrependeu? Tá beleza? Tá perdoado? Como os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos evangélicos pregam? Não. Se arrependeu, tá beleza. Apaga a falta. Vamos colocar uma situação prática. Uma pessoa, ela comete um crime, comete um assassinato. E aí, ela foge, não vai presa, fica anos sem a polícia achar. Mas ela se arrepende do crime e vai lá e confessa com o padre, ou mesmo se arrepende. Isso basta para a lei divina? Nunca. Por que não basta? Tem que reparar, né? Muitas coisas. É um erro que ele tinha consciência que ele estava errando, né? Sabia, né? Vamos voltar aqui nos slides. Só para ler isso aqui, ó. O bem e o mal são rigorosamente considerados. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, reverbera no universo. Às vezes, a gente comete alguns erros em pensamento. Ninguém viu, ninguém escutou. Engano seu. A sua consciência já captou. A sua consciência já registrou. Ah, mas minha mãe não viu, meu pai não viu. Mas a sua consciência viu. Cobiça, né? Não é nem Deus. Não é nem Deus. A sua consciência viu. Assim como todo bem que você faz,
a sua consciência vê. E isso te melhora. O bem nos melhora. Agora, o mal, ele só nos atrasa. Então, mesmo que você cometeu um mal, em pensamento ou em sentimento, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, mas a sua consciência registrou. A sua consciência registrou. E se a sua consciência registrou, vai ter que haver esses 3 princípios aqui: arrependimento, expiação e reparação. Então, diante de um erro cometido, diante de uma falta que a gente comete, é necessário o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. O que é arrepender? Reconhecer que errou. E para reconhecer que errou, a gente precisa de ser humilde. Muitas vezes a gente sabe que errou, mas a gente não reconhece. Por que a gente não reconhece? Por causa do nosso orgulho e por causa do nosso egoísmo. Então, arrepender é reconhecer o erro. E expiar? Olha, eu já arrependi. Eu já reconheci que eu errei. E agora? Bom, agora você vai sofrer as consequências do erro praticado. Sim, você vai sofrer as consequências do erro praticado. Ou seja, você vai trocar de lugar com a pessoa. Você caluniou, amanhã é o teu nome que está na boca do povo. Você mentiu, amanhã alguém vai mentir para você. Você roubou, amanhã alguém vai roubar você. Você matou? Você cometeu um homicídio? Amanhã a sua vida será tirada. Você precisa sofrer as consequências do erro que você praticou. Porque se você não sofrer as consequências do erro que você praticou, você não vai ter dimensão do mal que você causou para o outro. Porque o que adianta eu me arrepender se eu não sei o mal que eu fiz o outro sentir? Faz sentido isso para vocês? Então eu não sei o mal que eu causei para uma pessoa quando eu tive aquela atitude. Vamos pegar de novo o exemplo da calúnia. Olha, eu falei mal de uma pessoa. E a pessoa sabe que eu falei mal dela. Você sabe como que a pessoa se sentiu? Você não sabe. Mas através da expiação você vai ficar sabendo. Por quê? Porque você vai trocar de lugar com a pessoa. Então, expiar é sofrer as consequências do erro praticado. E a reparação? Reparação é fazer o bem praticando a caridade ao nosso próximo. Então, são necessárias essas 3 coisas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Nenhum fica separado do outro na lei divina. Se você se arrepender, reconhecer o seu erro, você vai expiar. Depois que você expiou, você vai reparar. É por isso que nós aprendemos que nós aqui no planeta Terra vivemos num planeta de provas e expiações. Então, muitos estão passando por prova, mas a maioria de nós está expiando. A gente está sofrendo as consequências dos erros que a gente praticou aí para trás. Então, diante de tudo isso, diante dessa entrevista que Allan Kardec fez com os espíritos e trouxe no livro O Céu e o Inferno, qual que é a nossa... O que a gente deve fazer para se livrar
desse arrependimento, dessa expiação e dessa reparação. Ou seja, o que a gente deve fazer para não errar mais e não cair nisso? O que a gente deve fazer? A gente tem um modelo para a gente seguir. Foi nos dado um modelo. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ele servir de guia e modelo? Então, se a gente quer errar menos, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Se a gente quer se livrar dessas reencarnações sucessivas, aonde a gente vem para ser espiado e provado, a gente tem que seguir o Evangelho de Jesus. Não há outro caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o nosso guia. Jesus não é para ser adorado. Jesus é para ser modelo, seguido. Então, todos os espíritos que foram entrevistados por Kardec, eles foram unânimes em afirmar que eles estavam naquela situação porque eles tinham feito más escolhas. Jesus está dando uma escolha para nós. Qual é a escolha que Ele nos dá? Segui-lo. E hoje, nós estamos aqui aprendendo esses ensinamentos para que quando a gente saia lá fora, quando a gente volte para a nossa casa, quando a gente voltar para o nosso trabalho, a gente tenha esse modelo e esse guia. Quando a gente for pensar, como que Jesus pensaria? Quando a gente for agir, como que Jesus agiria? Muita paz a todos.